Fala, Devs, beleza? Renan aqui para mais um vídeo. Hoje vamos trabalhar agora sim uma coleção de dados chamado List, tá? Por quê? Já passamos por um processo de ver variáveis, de manipular variáveis, de criar algoritmos, tá? E precisamos também otimizar toda a nossa lógica. E para otimizar, a primeira coleção que vamos trabalhar é com List, onde podemos armazenar elementos de todos os tipos, seja string, sejam non, seja string, sejam inteiros, sejam floats ou variáveis booleanas. Vamos armazenar todas essas informações em uma list. E por que nesse momento vamos trabalhar com list? Porque já aprendemos sobre for. E como eu falei na aula de for, o list, para a gente poder acessar as informações, percorrer essas informações, vamos utilizar bastante o for. E aí é onde vamos ver outro tipo de for, tá? Então, um assunto se complementa com o outro, beleza? Então, bora lá para o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe o seguinte, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas, mas cada um com o intuito, tá? De vocês entenderem as particularidades do list, tá? Então, eu tenho aqui, ó, faça um programa que armazene 5 números inteiros, de 1 até 5, e imprima-os na tela. Até o momento a gente fazia o quê? A gente só pegava as informações e alocava elas de forma direta. Agora vamos guardar essas informações para depois exibir. E para isso, nós vamos utilizar o list, ok? Então, bora para o código. Vamos lá. Ok. Como é que armazenamos informações? Primeiro temos que saber como é que nós declaramos uma lista, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada lista números, ok? Recebe list, abre parênteses, fecha parênteses. Então, eu estou declarando aqui uma lista de números, tá? Existe outro formato de eu declarar uma lista, que é também lista 2 números. Eu posso dizer para o Python que é uma lista por meio de colchetes, ok? Então eu digo para o Python que eu estou declarando uma lista nesses dois formatos. Porém, por padrão, eu sempre gosto de utilizar os objetos. Então eu vou usar aqui o objeto list para dizer que essa variável recebe esse objeto list e aí sim eu consigo armazenar informações. E aí o legal é o seguinte, ao invés de eu ter que antigamente, aí o que a gente ia fazer? A gente ia criar 5 números, 5 variáveis e ia imprimir todas elas, tá? Uma a uma. Agora não. Com a lista, o código fica muito mais enxuto, porque eu faço o seguinte, ó. Vou dar aqui um try, tá? O de sempre, tá? Sempre tratando os possíveis erros, tá? Valo e erro. E vendo aqui se acontecer qualquer erro de valor, ele imprime a valor inválido. Ok? Então tá lá. E agora eu vou fazer a seguinte situação. Vou criar um for, tá? In range. E ele diz que são 5 números. Então, de 0 até 5. Repita 5 vezes. Repita 5 vezes o quê? Número recebe int, input, informe um número. Ok. 2 pontos, espaço. Beleza. Ah, só para deixar aqui na forma correta, como eu vou repetir isso aqui 5 vezes, então eu vou tratar a informação de acordo com a quantidade de vezes a cada repetição. Então, por isso o for vai ficar fora e o try dentro, tá? Então, try, verifica. Se o número que a pessoa digitou for inválido, então valor inválido, digite, aí ele vai continuar digitando. Só que se acontecer um erro, nesse caso aqui, vocês vão ver que, por exemplo, se são 5 vezes e acontecer um erro, ele vai pular aquele erro, vai retornar e solicitar um número, só que ele vai diminuir uma vez. Então, seria isso aqui, ó. De forma geral, vamos aqui testar para vocês verem, tá? Tem aqui um número, e eu botar no texto, ele pediu uma vez, valor inválido, só que ele vai vir de novo, porque está num loop que vai repetir de 0 até 5. Então, se eu botar aqui um número correto, ele vai repetir agora mais a quantidade de vezes, ó. Vê só, ele repetiu aqui 1, 2, 3, 4, tá? 5. Só que a primeira foi inválida.
ok? Então, como é que a gente garante que sempre vai ter um valor válido? Fazendo o seguinte, se, tá? While, agora vamos aprender como utilizar Lembra que lá em condicionais, o que foi que aconteceu? Em condicionais, nós trabalhamos uma estrutura aninhada, tá? Então, tinha um if dentro de outro if, que poderia ter um if dentro de outro if. Quando o laço de repetição é igual, eu posso ter um for que ele resolve, no meu caso aqui, o que ele resolve? Ele vai chamar 5 vezes, tá? Então, ele vai repetir 5 vezes. Só que ele vai repetir 5 vezes o quê? A validação de 5 números. Então, por isso eu crio um while true, tá? Se for válido, ele repete, tá? E sai, ó. Se for válido, ele repete e dá um break. Então, ó, se for válido, repete e dá um break. Se não, ele continua pedindo. É exatamente isso que vai acontecer aqui, ó, nesse while true. Beleza? Então, vamos testar agora, vocês verem que vai funcionar, tá? Então, vou pedir aqui, ó. Deixa eu colocar um texto. Valor inválido, ele chamou novamente. Vou botar 2 vezes, tá? Valor inválido, chamou novamente. Vou colocar um 5, um 4, um 8, um 7, um 9. E ele encerrou. Olha que massa. Veja, ele repetiu 5 vezes. Não, ele repetiu 7 vezes. Por quê? Porque 2 eram erradas. Então, enquanto... E aí eu volto aqui para o código, na linha 5. Enquanto while true, try, except. Então, enquanto eu tiver aqui uma validação de variável, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar pedindo. Se houve erro, repete novamente, até que a pessoa digite corretamente. Então, mas por que ele para? Porque fora do while, e aqui está o bloco, ó, eu tenho o bloco for, que só repete 5 vezes. Então, o while true. Aí você tem que ter muito cuidado, você tem que lembrar que o while é simples de trabalhar, mas se você esquecer a variável de parar, no caso, ou a palavra reservada a break, ele vai ficar em loop infinito e vai acabar tirando toda a memória do seu computador, travando e acabar dando tela azul se você usa o Windows. Tá? Então veja que é muito importante você tomar cuidado quando está trabalhando com o while, porque ele pode travar o computador. Beleza? Então, feito isso, agora eu só preciso fazer o quê? Armazenar. Então, se é válido o número, aí vamos aprender agora, neste momento, tá? A trabalhar com o list, ok? Com a nossa variável de list. Só que isso vai ficar para a próxima aula. Vou deixar isso aqui, só esse inicial, que é o for, com outro laço de repetição alinhado, ok? Para não misturar. E na próxima aula vamos continuar esse código. Valeu, tamo junto e até a próxima.